Bom dia, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Então é o seguinte, estou aqui fazendo um videozinho com uma explicação melhor para que vocês tenham, vamos dizer assim, uma explicação mais detalhada de cada um desses exercícios que eu passei na aula, que é uma folhinha, tá certo? Então, por exemplo, né, o primeiro, vamos se virar aqui no espaço que eu tenho, né, então, aqui é tão simples, quer dizer, o resistor que é submetido a uma tensão de 220 volts, percorre uma corrente de 20 amperes. E ele pergunta qual é a potência em watts e em quilowatts. Se você analisar aqui, ó, na letra A, eu tenho a potência igual a tensão vezes a corrente. Multiplicando potência pela corrente, eu tenho 4.400 watts. Dividindo por 1.000, eu tenho o fator multiplicativo aqui que você já conhece, né, que é o quilowatts. E aí vem a letra B. Ele pede para você calcular, no caso, a resistência desse resistor. Então, usando a primeira lei de Ohm, passando o I dividindo, né, ou seja, a tensão pela corrente, eu vou ter lá 11 ohms de resistência para esse resistor. Já a questão número 2, ele diz assim, ao aplicarmos uma tensão elétrica de 120 volts, né, então, vamos mostrar aqui, o que aconteceu? A gente vai aplicar 120 volts numa resistência de 4 ohms. E ele pergunta qual é a corrente e qual é a potência. São duas perguntas da mesma questão. É aquela que tem as alternativas de A, B, C, D ou E. Se você analisar, a gente volta para a primeira lei de Ohm, né? Então, se eu quero achar a corrente, eu vou pegar a tensão dividir pela resistência, eu já tenho 30 amperes. Então, o que eu faço? Potência, tensão vezes corrente, 120 vezes 30 dá 3.600 watts. Então, se você olhar na folhinha, a alternativa correta é a letra B. Certo? Então, subindo aqui mais um pouquinho. Vamos àquela questão lá do chuveiro, né? Que são questões assim que caem muito no Enem, que pede para o aluno fazer o cálculo com número decimal, eu comento muito com vocês, etc. Então, quer dizer, o chuveiro ele vai estar ligado em duas estações, inverno e verão, tá? Quando ele fica no inverno, ele diz que ele está meia hora ligada por dia. Meia hora significa 0,5 horas. E a potência do chuveiro é 5.400 watts durante um mês. O que você precisa fazer? Pega a formulazinha lá da energia, potência, vezes. Não esqueça que agora está vindo um mês. E um mês é 30 dias. Por isso que está em vermelho aqui para chamar a atenção de vocês. Quando você multiplica tudo aqui, eu vou cancelar um zero do 0,5, uma casa decimal, com um zero do 30. Então eu tenho 8.000 quilowatts, ou melhor, 8.000 watts. Eu não estou em quilowatts ainda. Eu estou em quilowatts aqui, ó. Né? Então o que acontece? Eu tenho 81 quilowatts. Tem um cara que está me incomodando aqui. Vem cá. Bicho, tu não é fácil, né? Eu estou aqui explicando para os meus alunos e tudo dá trabalho, né? Olha aqui. Agora eu quero ver. Tu coloca, explica aí para eles como é que faz física, né? Tem um safado aqui mostrado, né? Fica aí. Não atrapalha a minha aula. Não é fácil. Mas eu não vou voltar atrás, não. Então é o seguinte, no verão, esse chuveiro tem 3.000 watts. Reduziu a potência, o tempo é 15 minutos, mais o tempo de um mês. Está valendo, 30 dias. Faz o mesmo procedimento. Potência vezes variação do tempo, número de dias. Olha a diferença, 2 zeros, duas casas decimais. Quando eu multiplico todo mundo, deu 22.500 watts. Né? E aí o que aconteceu? Eu tenho 22,5 kWh. Economia da energia. Então, se eu fizer a diferença, deu isso aqui. Olha só. Ali está ele, ó. Viu? Dá trabalho, né? Mas vamos se virar. Eu não vou parar esse vídeo aí. É para os meus alunos da escola João Martins Veras aqui, de Joinville. Então, número 4.
Aquele caso do ser humano que tinha uma potência de 70 watts, ficava sentado 6 horas assistindo programação durante 30 dias. O que aconteceu? Ele comprou uma televisão melhor, uma tela bem mais interessante, só que a potência é 220 watts. Mas ele fica ao mesmo tempo assistindo a mesma programação durante 30 dias. E aí ele pergunta, o que vai acontecer? Olha, se tu tens a potência que aumenta, vai aumentar a energia. E o tempo está tudo proporcional, horas e dias. Não dá para pensar assim lá no chuveiro, né? Lá era meia hora e depois virou 0,25 horas. Então tem coisa que não dá para querer fazer de uma maneira lógica. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a energia, eu vou chegar no mesmo raciocínio fazendo igual, né? Multiplicando por 30, que é o número de dias, depois dividindo por 1000, colocando a energia em kWh. Depois eu pego a parte da potência de 220 watts, eu vou chegar a 39.600 watts vezes hora, dividido por 1000, eu tenho 39,6 kWh. Então, quando eu fizer a diferença aqui, ó, olha o que aconteceu. Eu tenho um consumo que aumentou. Por quê? Porque eu comprei um televisor com a potência maior. Então, consequentemente, o consumo de energia vai subir. Por isso que está ali na letra B. Certo? Então aí a gente vai fazendo o seguinte, né? Deixa eu ver. Deixa eu deixar minha folhinha aqui. E aí o que acontece? Ficou ali a questão número 5, né? Que eu acho que é tão mais simples como qualquer outro. Que daí ele pede para que vocês peguem o chuveiro lá, que está 6.600 watts, ligado em 220 volts. A letra A, calcule a resistência. Então eu usei lá a fórmula da potência, U ao quadrado sobre R. Eu cheguei à conclusão que eu tenho 48.400 dividido por 6.600. Simplificando aqui, dividindo por 1000, quando eu faço a divisão eu vou ter um número decimal, 7,333, é uma dízima. Então, uma casa decimal está tranquilo. Quando eu vou calcular a energia, eu só preciso o quê? Da potência vezes o tempo, que era 15 minutos, eu passei para horas. E aí eu cheguei à conclusão que eu vou ter aqui, ó, 1.650 watts hora, que na realidade tem que ser convertido em quilowatts hora. Por que converte aqui no finalzinho? Porque eu acho que fica até mais fácil, né? Do que a gente trabalhar com o número decimal lá, já na primeira etapa da conta. Se deixar para o final, eu acho que fica melhor. Já na letra C ele pergunta, se 1 kWh custa 40 centavos, quanto custa para essa energia que a gente gastou, né? Então, toda energia, olha só, quilowatt-hora, quilowatt-hora. Então, se eu multiplicar aqui uma regra de 3 simples, eu sei que para isso eu estaria gastando 66 centavos de reais. Fechou? Obrigado pela atenção aí. A bagunça, mas olha ali, ó. Viu? Sempre tem um metido aqui. A gente se vê na próxima aula.